Olá, são todos bem-vindos a mais uma produção aqui pelo portal do conselhotutelar.com.br e, é claro, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Luciano Bettiat. Eu estou muito feliz que você aceitou o meu convite para nós discutirmos uma das mais polêmicas, para não dizer confusas, medidas de proteção presentes no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual medida? Essa aqui, ó, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Antes de entrar no conteúdo e falar da correta utilização da medida e do termo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciano Bettiat, eu sou um ex-conselheiro tutelar de 2 mandatos, numa cidade chamada Ibiporã, Terra Bonita, em Tupi-Guarani, que fica aqui na região metropolitana de Londrina, no norte do Paraná. É nessa cidade, que na época devia ter uns 40 mil habitantes, que eu tive a minha experiência, mudou a minha história, eu costumo dizer, como conselheiro tutelar. Essa cidade está bem ao lado de Londrina, que hoje tem 550 mil habitantes. Então, a minha experiência como conselheiro tutelar foi numa pequena cidade do lado de uma grande cidade. Isso já há muitos anos, porque nestes últimos anos eu tenho me dedicado a levar formação, capacitação, não só para conselheiros tutelares, que eu não escondo, é o meu público preferido, mas também as equipes da assistência social, da saúde, da segurança pública. Enfim, aonde a mensagem do Estatuto da Criança e do Adolescente tem que chegar para causar transformação, lá está o Luciano, com muita vontade de cooperar com o correto entendimento dos direitos humanos de crianças e adolescentes e, é claro, quanto às atribuições do Conselho Tutelar, que cá entre nós, você sabe, 29 anos de história, 29 anos de distorções. Essa aula está sendo transmitida nesse dia 2 de julho de 2020. Então faltam poucos dias para o Estatuto completar 30 anos. E nós já temos aí conselhos tutelares com 30 anos e 30 anos, vou repetir, de distorções das atribuições do Conselho Tutelar. Tenho me dedicado então a colocar os pingos nos is. Ou melhor, uma expressão que eu tenho utilizado muito nas minhas redes sociais e nas capacitações, que é o esforço de arrastar o Conselho Tutelar para o centro da legalidade. Que fazem 29 anos que ele está à margem. A prática cotidiana das atribuições do Conselho Tutelar tem sido práticas distorsivas. As pessoas esperam do Conselho Tutelar uma resposta que, por uma questão de legalidade, ele não pode dar. Bom, mas isso é uma outra discussão. Nós vamos discutir aqui um item específico para ajudar você, conselheiro tutelar que está me assistindo, você, rede de atendimento, entender como que funciona, do que se trata e quando utilizar, quando aplicar essa medida e utilizar o instrumento descrito ali, tá? Ainda me apresentando, devo dizer que estou atualmente, eu falo isso com muita alegria, autor da maior bibliografia sobre o assunto Conselho Tutelar. Eu tenho 16 livros publicados com tal temática. Bem que do meu ladinho está o 16º livro publicado, olha só. O Código Penal resumido e esquematizado para conselheiros tutelares. Este livro tem um objetivo, que é auxiliar os conselheiros tutelares no exercício da atribuição presente no inciso 4º do artigo 136, que é encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou infração penal. Então esse livro ele trata de uma atribuição importantíssima, então ele vem aí para esclarecer, para ajudar conselheiros e conselheiras tutelares. Bom, uma pequena apresentação feita, vamos entrar no assunto? Porque quem já esteve comigo nas capacitações, tanto presenciais quanto nas capacitações online, porque agora vivemos esse tempo, né? Eu não sei quando está assistindo esse vídeo, mas estamos vivendo no ano 2020, que certamente será famoso por tudo que aconteceu, né? Desde quarentena, coronavírus, nuvem de gafanhoto,
tempestade bomba, não é? Bom, enfim, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, tem chance de você estar assistindo ele em 2021, 2022. Espero que as coisas aí no futuro já estejam melhores, porque em 2020 não está fácil. E devido então a este momento de pandemia, está todo mundo recluso, também tem disponibilizado capacitação online. Então quem já esteve comigo presencialmente ou numa capacitação online sabe que eu gosto de ir direto ao assunto, tá? Vamos começar então, vamos discutir essa medida que está no artigo 101, no inciso 1º, é a primeira medida de proteção que está ali à disposição dos conselheiros para ser aplicadas em determinados casos. Mas antes de entrar no assunto, é preciso falar do erro, não é? Eu vou começar falando do erro. Qual que é o erro, Luciano? É que fazem 29 anos que conselheiros tutelares utilizam essa medida de forma errônea. Em especial a segunda parte, que é o tal do termo. Esse termo já ganhou nome e sobrenome de forma ilegal, por um erro, em todo canto. Eu já encontrei termo de entrega e responsabilidade, ou só termo de entrega e responsabilidade com tempo definido. Enfim, foram se criando variáveis desse tal termo e sempre com uso muito errado. Basicamente, conselhos tutelares durante essa história de 29 anos vislumbraram no tal do termo um poder que ele não é capaz de ter ou de dar. Observo esse termo como sendo uma mini guarda, uma pequena guarda, uma guarda que o tutelar dá a alguém. Isso é um erro gravíssimo. Tem-se utilizado o termo de responsabilidade para empoderar alguém de um poder. Primeiro, o termo não tem essa utilização. Segundo, o conselho tutelar não tem autoridade para dar poder a alguém sobre a criança ou adolescente. Isso acontece, por exemplo, a família foi viajar e deixou a criança com a madrinha. Madrinha de batizado, por exemplo, não é parente, não é família. Não consta lá no artigo 25, no seu parágrafo único. Então, como a criança vai ficar com a madrinha, dá-se um termo de responsabilidade. Não, o termo de responsabilidade não tem essa função, tampouco os conselheiros tutelares têm essa autoridade. E para deixar esse problema mais cabeludo, o sistema aceita. E quando eu digo sistema, estou falando aqui da unidade básica de saúde, de uma escola municipal, né, de um centro de educação infantil, da UPA. Chegou lá, por exemplo, uma pessoa com uma criança, e se ela tem um termo de responsabilidade assinado por um conselheiro tutelar, tá tudo bem. Alguém foi fazer a matrícula da criança lá na educação infantil? Não, tem um termo do conselho tutelar, tá tudo ok. Não, não está ok. Porque não só o documento não tem essa serventia, quanto o conselho tutelar não tem essa autoridade. É um mau uso que dura 29 anos. Não raro eu recebo questionamentos de conselheiros tutelares nas redes sociais, onde não, a escola pediu para vir buscar o termo, para o tutelar dar um termo. A criança está lá na unidade básica de saúde, só vai atender se o tutelar der um termo, porque não está com o papai e com a mamãe, por exemplo, né? Até um absurdo da equipe, por exemplo, do Bolsa Família, né? Onde está a criança? A criança não está onde deveria estar, a criança está com a avó que é o cartão do Bolsa Família. Então, o pessoal do Bolsa Família, alguns já ouviram esse tipo de situação, envia lá para o conselho tutelar um pedido de visita para verificar se está com a avó, por exemplo, e na oportunidade que emita-se um termo. Isso é uma distorção grave e é preciso combater. E combater com base no que o estatuto diz, porque nós percebemos que é uma história de distorção, onde conforme a necessidade foi chegando e a dificuldade de acessar a justiça, né, ainda persiste em muitos cantos do Brasil, o tutelar, para facilitar, para ajudar, foi dando o termo foi sendo aceito, mas isso à margem, ao arrepio do que a lei diz
que é a medida e para que serve o termo. Há um mau uso generalizado do termo de responsabilidade e eu decidi, então, ministrar essa aula através do portal do conselhotutelar.com.br justamente para podermos trazer a medida para o centro da legalidade. Para que ela foi criada? Vamos lá? Primeira coisa que eu quero fazer aqui no meu flipchart é fazer aqui a anatomia da primeira medida de proteção instituída no artigo 101. Lembrando, até fiz uma anotação aqui, ó, nós temos um total de 24 medidas que podem ser aplicadas à criança, adolescente ou aos pais ou ao responsável. São 24 medidas, tá? No total. O tutelar não consegue aplicar todas. Por exemplo, lá no artigo 18b, essas medidas elas foram inseridas no estatuto pela Lei Menino Bernardo. São 5 medidas que tem lá. O tutelar aplica todas elas, ok? No artigo 101, o 101 é composto de 9 incisos. 9 medidas, mas o tutelar só aplica de 1 a 7. E o 129 tem 10 medidas, são as medidas aplicáveis aos pais ou ao responsável, e o tutelar aplica também de 1 a 7. Então, veja que interessante, antes de eu mostrar aqui. O artigo 18b, o tutelar aplica todas. O artigo 101, o tutelar aplica de 1 a 7. Na verdade, existem apenas 2 autoridades capazes de aplicar medidas de proteção à criança e ao adolescente e aos pais ou ao responsável. Quem são essas 2 autoridades? O Conselho Tutelar e o Judiciário. O Ministério Público não. Então, olha que interessante. A diferença está que o juiz, no caso do artigo 101, aplica de 1 a 9. E o tutelar, de 1 a 7. E o 129, o juiz aplica de 1 a 10. E o conselho tutelar de 1 a 7 também, uma coincidência, tá? Então, dessas 24 medidas, algumas o tutelar não aplica. Ok? E o judiciário aplica a totalidade. Então, quando você olha aqui para o artigo 101 do Estatuto da Criança e Adolescente, aqui você encontra o quê? As medidas de proteção ao adolescente. Eu não resisto, vou pegar aqui o meu Estatuto atualizado e eu quero ler o caput do artigo. O caput é a cabeça, isso que está aqui em cima. Deixa eu abrir o meu 101 aqui. Você está com o seu estatuto aí? Você tem um estatuto desse? Abre e vai rabiscando aí, né? Não, não tenho. Abre o seu na internet, abre o seu velhinho. Agora, trabalhar com o estatuto desatualizado não dá, né, meu amigo? Vamos lá, deixa eu pegar o artigo 101, porque eu quero ler o caput do artigo. O caput é a cabeça ali, tá? Cadê? Aqui, achei. Diz assim, ó. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente, quem são as 2 autoridades competentes? Conselhos tutelares e judiciário. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar. Olha o peso dessa palavra. Determinar. O tutelar determina de 1 a 7 e o juiz de 1 a 9, no caso do 101, ok? Determinar, dentre outras, porque ainda tem o 18b, tem o 129, tá? As seguintes medidas. E aí você tem lá, são 9 medidas do 101. Sendo que a primeira é encaminhamento aos pais mediante termo de responsabilidade. Quando eu digo que é necessário fazer aqui, vamos fazer uma anatomia, que eu estudo aqui do inciso 1º do artigo 101, é para mostrar para vocês que há uma confusão na interpretação do texto. Nós podemos dividir esse inciso em 2 partes. Qual que é a medida presente no artigo 101, inciso 1º? A medida, ela é encaminhamento aos pais ou ao responsável. Esta é a medida. Então veja que a medida é o encaminhamento aos pais ou ao responsável. E o termo de responsabilidade é o instrumento utilizado para que a medida se concretize.
Eu falei bem pausadamente, porque é preciso os conselheiros tutelares entenderem que, para cada decisão colegiado, um instrumento legal deve ser utilizado para que aquilo fique documentado, registrado e tenha sua valia, ok? E isso é o preto no branco, o carimbado, o assinado. Até porque eu vejo conselheiros tutelares que atendem muito bem, que têm um discernimento excelente sobre as atribuições do conselho tutelar, mas tem o péssimo hábito de fazer tudo isso de forma verbal. Eu aprendi com uma promotora de justiça na minha cidade, quando eu estive conselheiro tutelar, há muitos anos atrás. A promotora se chama doutora Clemen. Ela falava assim com um sotaque bem curitibano, porque eu sou do Paraná, mas aqui nós temos vários sotaques, né? É igual quem conhece Salvador e depois vai para o interior da Bahia. São sotaques diferentes. Então eu estou no interior do Paraná, eu tenho esse sotaque de gente do interior, né? Que fala porta, porteira, né? E lá em Curitiba já é o pessoal que fala leite quente, né? E ela que era de Curitiba, ela falava com sotaque assim bem carregado, né? Luciano, o que não está escrito não está dito. Quer dizer, o que não está registrado, carimbado e assinado não existe. Até porque você não protocola guspe, você não arquiva saliva. Então é preciso fazer o registro. E para cada uma das medidas aplicáveis à criança e ao adolescente, ou aos pais ou ao responsável, existe um instrumento para aplicação. Não, vale a pena mostrar isso. Deixa eu pegar meu estatuto aqui de novo. Deixa eu dar exemplos para você. Ó. Eu vou abrir de novo o 101 e vou te mostrar que para cada medida existe um tipo de documento para aplicar, para consolidar, ok? Para registrar. A primeira, encaminhamento aos pais, ela é consolidada, ela é registrada, ela existe através do instrumento termo de responsabilidade. Então a medida é encaminhamento aos pais. E o termo é o documento que faz isso acontecer. A segunda medida de proteção do 101 é orientação, apoio e acompanhamento temporário. Essa medida o conselho tutelar está aplicando para alguém da rede, para algum serviço tipo CRAS, CREAS, CAPS. Por exemplo, desenvolver, executar. Então aqui vocês vão utilizar o termo de aplicação de medida. Inclusive, no meu livro, qual que é o livro? Ah, esse livro aqui. Tem um modelo do termo de aplicação de medida. Vamos continuar rapidamente. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Termo de aplicação de medida é um instrumento para fazer isso aqui valer. Inclusão em programa os serviços comunitários de proteção e apoio à família, tipo CRAS e CREAS. Também é um termo de aplicação de medida. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico. Então vocês vão concretizar isso através de uma requisição do serviço e da aplicação da medida naquela obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado constante no 129. É que tem uma capacitação só sobre isso que não cabe no conteúdo dessa aula. Tá? Inclusive, na capacitação online, eu trato uma por uma dessas medidas aplicáveis. Mas só para você entender que para cada medida existe um instrumento. Então, aqui você tem que entender que a medida é encaminhamento aos pais ou ao responsável. O termo de responsabilidade é o instrumento utilizado para essa medida. O que aconteceu? O que aconteceu é que 29 anos se passaram e a prática fez com que os conselheiros rompessem pela metade o inciso, criando uma persona nova para o termo e uma utilização errônea. Então desconectaram, durante essa história toda, o termo da medida e deram vida própria ao termo. Porém, eu vou deixar muito claro para quem está me ouvindo agora que o termo de responsabilidade não vai existir sem a medida. O termo só existe por causa da medida. E a medida é encaminhamento aos pais ou ao responsável. Então, o uso dessa medida, o uso da medida é muito pequeno, o uso masculino. O uso é pequeno. Vocês não vão usar muitas vezes essa medida no decorrer do seu mandato. Porque se refere a uma situação
em particular. Então, para tudo, presta atenção, vou até tomar uma água aqui. Veja, é uma situação específica. Chegou o momento de explicar quando usa. Olha lá. Quando eu leio a palavra encaminhamento, fica muito claro para mim que essa criança não está, neste momento, com quem deveria estar. Com os pais ou responsável legal. Ela está com o conselho tutelar. E ela tem que ser encaminhada. Quer dizer, ela vai sair do ponto A para o ponto B, não é? Porque se ela já está com o papai, já está com a mamãe, já está com o responsável, ela não tem que ser encaminhada, ela já está lá. Veja a simplicidade da interpretação da palavra. Quando a medida de proteção presente no inciso 1º começa ali com encaminhar, eu já consigo entender que essa criança não está com os pais, ela tem que ser encaminhada para lá. Ok? Agora, em quais situações essa criança está no conselho e não está com os pais? Por que motivo, em que circunstância ela chegou ao conselho tutelar? Bom, variáveis. Várias situações podem ocorrer ao ponto da criança, nesse momento, estar dentro do conselho tutelar e os pais estão chegando ali, ó, para que a gente faça o encaminhamento a eles. Ok? Veja que a palavra aqui não é entrega, é encaminhamento, porque a palavra entrega estaria muito mais ligada, ou está ligada, à questão de guarda, tutela, curatela, quando está sendo entregue. Aqui é encaminhamento. Tudo isso tem um significado, juridicamente falando. Então, a criança está no conselho tutelar por uma situação qualquer. Por exemplo, eu até marquei aqui algumas perguntas que me enviaram sobre abandono de incapaz. Olha só, eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V da pergunta da minha rede social e anotei aqui, ó, me permitam ler. É um conselheiro tutelar que estava me fazendo uma pergunta, eu julguei ser interessante, vou ler como ele mandou, tá? Tá assim, ó, Luciano, houve uma denúncia de abandono de incapaz. Seguindo suas orientações, imagino que eles já tivessem participado de uma capacitação comigo, ou ler um livro meu, ou me perguntar no WhatsApp, não sei dizer. Seguindo suas orientações, acionamos a polícia militar, que procedeu flagrante. Corretíssimo. Quando há um crime em andamento, quem tem que se deslocar até lá são as polícias. As polícias, falando no plural, que tem a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, não é? Elas não precisam do conselho tutelar para desenvolver o que é o seu ofício, porque trata-se de criança. A polícia tem a competência do atendimento da criança. Bom, continuando aqui. Acionamos a polícia militar que procedeu flagrante, quer dizer, flagraram, as crianças estavam sozinhas mesmo. Pô, interessante. E trouxeram as duas crianças no plantão do CT. Quer dizer, ligaram para o conselho acionou a polícia foi lá, flagrou. Pegaram a criança, acho que botaram na viatura, não tem nenhum problema, tá? Trouxeram as crianças e entregaram no CT. Eu tô lendo como está, tá? Podemos entregar a criança para a mãe? Acabei de falar para vocês que a palavra não é entrega, é encaminhamento, tá? Mas eu entendi a pergunta dele, você também entendeu, né? No mínimo aqui, assim que a mãe chegou da onde estava, e é incrível como as pessoas prejulgam, né? Tava no bailão, tava na farra. Não, ela pode ter ido trabalhar, ela pode ter ido numa farmácia, ela pode ter ido, sei lá, socorrer a vizinha que tava dando a luz, sabe? Mas ela deixou as crianças sozinhas e o motivo independe. As crianças ficaram sozinhas, abandono de incapaz. No mínimo, a criança foi levada para o conselho e a mãe, quando chegou em casa, falou, ó, o conselho tutelar veio aí, perdão. A polícia veio, ó, o vício, né? A polícia veio aí e levou seus filhos, deve estar lá no conselho tutelar. A mãe deve ter chego lá no conselho tutelar. E aí o conselheiro me pergunta, a gente pode entregar para a mãe? Por favor, encaminhe as crianças de volta para a mãe, porque ela não perdeu o poder familiar. Nós temos um processo para identificar a autoria, a culpa, né? A circunstância, vai ter um inquérito, vai ser oferecida essa denúncia, um promotor vai atuar nessa história, um juiz vai julgar.
Então, é importante os conselheiros tutelares entenderem o seguinte: o fato dessa situação ter acontecido não acontece automaticamente a destituição do poder familiar. E, com bom senso, obviamente, não vão devolver a criança para uma situação perigosa, né, de risco de vida, ou melhor, risco de morte, né? Ninguém que está vivo corre o risco de vida, a gente corre o risco de morte, né? Com bom senso, vocês vão, de fato, encaminhar a criança aos pais, no caso aqui a mãe. Mediante termo de responsabilidade? Sim. Inclusive, o termo... eu já discuti isso com vocês, tem até um vídeo sobre isso já aqui no canal no YouTube, tem um texto chamado Pingos nos Is circulando aí nas redes sociais, onde eu digo que o termo não é um recibo de entrega, meramente um recibo de entrega. Na verdade, ele comprova a entrega, porém ali vocês precisam redigir um parágrafo ou dois, elencando ou chamando o pai, a mãe ou responsável legal, a sua responsabilidade em relação aos seus filhos e ao ocorrido. Então veja, a criança não estava com o pai e com a mãe, com o responsável, a criança estava com a polícia entregou no conselho, o tutelar vai fazer o retorno. Esse retorno, esse encaminhamento é feito com a entrega de um termo que ratifica, que palavra que eu podia usar, que sublinha, que relembra, que destaca as responsabilidades dos pais em relação aos filhos. Ok? Ah, Luciano, é assim, a criança estava na delegacia porque foi cometido um ato infracional. Aí o delegado está lá com esse moleque de 11 anos, estava com simulacro. Na verdade, o delegado nem tem que levar essa criança no conselho. O próprio delegado tem que acionar os pais vai buscar lá na delegacia. Que instrumento ele vai utilizar é outro. Fazer exatamente qual o recorte. Eu separei aqui uma outra pergunta que me chegou à rede social para ilustrar quando utiliza. Olha lá, ó. A mãe foi presa em flagrante tentando levar drogas para o irmão num presídio, tá? Quer dizer, no dia da visita, a mãe do bebê, dessa criança, né? Não sei se ela fala a idade, só fala a palavra criança, né? Só. Consegue imaginar a cena? Não sei se na sua cidade tem presídio, isso acontece muito, não é? Aí a mãe, com a criança, foi visitar o irmão, nesse caso, né? Essa mulher foi visitar o próprio irmão e levou o filho. E foi flagrada com drogas, quer dizer, ela estava tentando entrar com drogas do presídio. Pronto, caiu em flagrante. Certamente, acho que continuar lendo aqui, né, lá, ó. Já estou interpretando antes de acabar de ler. A mãe foi presa em flagrante tentando levar drogas para o irmão. Não o irmão do bebê, o irmão dela, tá? Num presídio aqui na minha cidade. A assistente social do presídio nos entregou a criança, que estava com a mãe. Já localizamos o pai. É necessário utilizar o termo de entrega? Sim. Nesse caso, a assistência social do presídio entregou para o conselho. O conselho vai fazer o encaminhamento da criança ao pai, nesse caso, com um termo de responsabilidade, que não só comprova que foi entregue a criança tal dia, tal horário e convida, né, para quem, no caso aqui o pai, mas com a chance e a possibilidade, dependendo do caso, de destacar quais são as responsabilidades dos pais sobre os filhos. Então veja que essa medida ela vai ser utilizada poucas vezes. Se você comparar com o que está sendo utilizado hoje e a utilização real, ela não é tão frequente assim. Ela se enquadra, vou repetir, em casos onde a criança, por algum motivo, não está com o papai, com a mãe ou com o responsável, está com o conselho. E o conselho vai retornar, vou usar a palavra devolver. Vai devolver, não sei se essa palavra estaria boa, né? Vou usar que está aqui mesmo, ó. Vai encaminhar de volta aos pais ou ao responsável. O termo é utilizado para esse momento e não para empoderar alguém de um poder que não exista lá. Ok? Nós só podemos retornar a criança para quem já detém sobre ela o poder familiar. Então, veja que uma medida muito simples que é essa é uma explicação bastante complexa, muito por causa do mau uso, porque a tradição de anos fez com que conselheiros utilizassem para coisa errada.
Resumo de novo. Quando o tutelar vai utilizar essa medida? Quando está com a criança, por algum motivo, e vai fazer um encaminhamento para quem já detém o poder sobre ela. Quem? Os pais ou o responsável legal. Agora, para tudo, nós precisamos, então, discutir a pergunta que é feita logo após a pergunta. Quando usa o termo? Aí as pessoas me perguntam, mas só para o pai, para a mãe e para o responsável legal? Para quem podemos encaminhar a criança? Só para o pai ou mãe e o responsável legal? Pois é, agora eu quero te chamar a atenção a algumas mudanças que o Estatuto sofreu nos últimos anos, tá? É uma pena que quando essas mudanças foram feitas, os artigos não foram todos atualizados. Vamos lá, ó. Se você abrir o seu estatuto, primeiro, no artigo 25, tá? Eu vou abrir no meu computador, porque daí eu consigo ter aqui na minha tela a data da mudança, tá? Ó, o artigo 25, Estatuto do Adolescente, opa, achei, ó. Ele já estava presente no Estatuto em 1990, tá? O caput do artigo 25 estava assim, sem mudança, desde que o Estatuto entrou em vigor. O que diz o caput do artigo 25? Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais, papai e mamãe junto, ou qualquer deles, só papai ou só mamãe, e seus descendentes, quer dizer, os filhos. Essa comunidade pequenininha aqui, ó, papai, mamãe e filhinhos. Isso é a família natural, ok? Importante você entender isso. Em 2009, o artigo 25 recebeu um parágrafo único. Abre o seu estatuto aí para você ler comigo. Diz assim, ó, parágrafo único do artigo 25. Entende-se por família extensa ou ampliada, eu já ouvi também o termo estendida, né? Extensa, estendida. Bom, entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da natural, para além da unidade pais e filhos, que é a família natural, ou da unidade do casal. Aí que vem, depois dessa vírgula, uma inovação importantíssima. Ela é formada, então a família extensa ou família ampliada, ela é formada por parentes próximos. E quando vai explicar isso, ele não fala de grau de parentesco, tipo segundo grau, terceiro grau, não. Ele fala de uma outra coisa lá, ó. Parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive, tem convívio, e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Olha que interessante foi isso. Por que isso foi incluso aqui? Vários motivos. Entre eles, como resultado de uma tentativa de diminuição de processos de institucionalização feita de forma, vou usar uma palavra forte agora, de forma desgraçada, né? De forma imprópria, né? Não era para acontecer e está acontecendo. Infelizmente, eu faço parte de uma geração de conselheiros tutelares, uma geração que continuou acolhendo, né? Mesmo depois que o Estatuto da Criança e do Adolescente determinou que o convívio familiar e comunitário é um direito fundamental. Então, o Estatuto ele foi sofrendo algumas mudanças para fazer com que nós tivéssemos legalmente opções ao acolhimento institucional. Então, ele começa regulando isso. Ó, tem a família, e essa família tem, né, nesse conceito grande aqui de família, nós temos a natural, papai, mamãe e filhinhos, e a estendida, a extensa, que é composta pelos outros parentes próximos que a criança mantém convivência, vínculo, afinidade, afetividade. Tudo isso para que fosse uma opção ao acolhimento institucional. Quer dizer, para evitar o acolhimento, a gente pode esgotar família natural e também a família extensa. Eu estou te chamando a atenção a isso, por quê?
Que quando você vai, então, eu fiz uma cola aqui para fazer a sequência correta. Quando você pega o artigo 100, deixa eu pegar aqui que eu vejo a data, né? Aqui no meu estatuto tá atualizadíssimo, mas eu não tenho a data. Deixa eu pegar aqui o artigo 100. A mesma lei, a 12010, ela também inseriu no artigo 100 princípios para a aplicação das medidas. Olha como uma coisa está ligada à outra, tá? Deixa eu só conferir se está certo aqui, olha só. Estou ao vivo, deixa eu fazer uma conferência aqui, ó. 12010 de 2009. Ó, que demais. Inseriu o parágrafo único no artigo 25 e inseriu, vou lá voltar no 100, o parágrafo único do 100. E no parágrafo único, nós temos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 incisos. Então, essa lei, a 12010, ela inseriu em 2009 todos esses incisos na mesma lei que introduziu a família extensa ou ampliada. Você vai entender por que eu estou puxando esse gancho. Então, olha só. Eu vou ler aqui o caput do artigo 100. Ele sempre foi assim, tá? Já era um princípio, já, tá? Dizia assim, ó. Na aplicação das medidas, as medidas de proteção, por exemplo, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas medidas de proteção que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Ok? Isso já estava em 1990. Em 2009, o conceito de família ele fica muito mais claro, que nós temos a natural e a extensa ou ampliada. E aí ele insere em 2009, então, no parágrafo 1, diz assim, ó, são também princípios, que o primeiro já foi posto ali em cima no caput do artigo. Daí ele faz um parágrafo, ó, fora esse do caput, que é as necessidades pedagógicas, a preferência por manter vínculos, né, fortalecer vínculos, além desses, olha lá, são também princípios que regem a aplicação das medidas. Aí eu vou numa específica, lá embaixo, ó, o inciso 10. Demais, preste atenção, diz assim, ó, são princípios, então, para aplicar medidas de proteção, ó, volta aqui. Eu vi que você distraiu aí, olha só. É chave agora, ó. Você está aplicando medida de proteção, não é? Medida de proteção. Um dos princípios para aplicar medida de proteção é que essa medida fortaleça vínculos e não rompa vínculos. Isso é um princípio. Então, para a aplicação da medida, nós vamos ter a prevalência da família. Estou lendo como tal. Prevalência da família na promoção de direitos e na proteção da criança ou do adolescente. Olha que demais, né? São princípios, então, entre vários, a prevalência da família na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente. Deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegre na sua família natural ou extensa. Ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva. Então, veja que fica muito claro que cabe à família, e a família é composta por família natural e extensa, a promoção e a proteção a promoção dos direitos e a proteção da criança. Tudo para evitar a institucionalização, por exemplo. E só quando isso não for possível, a sua integração em família adotiva. Que daí rompe o vínculo familiar e aí, de fato, nós temos aí a substituição por uma outra família. Então veja que está previsto desde 2009 que a família tem que proteger. E a família inclui parentes próximos com os quais a criança convive e mantém vínculos de afetividade. Então, eu estou afirmando aqui que em situações específicas, o Conselho Tutelar pode encaminhar, através de um termo de responsabilidade, para a avó materna, para a avó paterna, ou melhor, para os avós maternos, os avós paternos, para os tios. Olha só que interessante, desde que a criança ou adolescente
tenha convivência com estes e vínculos de afinidade e afetividade justamente para impedir, por exemplo, um processo aí de acolhimento institucional. Então, em situações específicas, o tutelar faz o encaminhamento para quem, conforme o artigo 100, parágrafo 10, já tem ali o dever de promover direitos e proteger a criança e o adolescente. Então, nesse caso, perceba que o tutelar não está empoderando alguém de algo, porque o poder, mesmo não sendo o poder familiar, o poder... São duas coisas diferentes. Para um pouco. Ó, presta atenção de novo, que eu estou desatando o nó agora, tá? Olha, presta atenção de novo. Uma coisa é o poder familiar. Uma coisa é o poder familiar. O poder familiar, vocês sabem onde está no estatuto? Volta lá ao artigo 21. Olha lá, ó. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Então, uma coisa é o poder familiar. Outra coisa é o dever de proteger. Então, você não está mudando o poder familiar. Você não está extinguindo o poder familiar. Você não está dando uma pausa no poder familiar quando você encaminha a criança ou adolescente a um familiar próximo com o qual a criança convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade através de um termo. Você só está encaminhando para quem já tem, conforme o estatuto no artigo 100, parágrafo 10, perdão, inciso 10, o dever de proteção. Ok? Tanto que, quando vocês me falam assim, nós vamos dar esse termo de entrega, mas pode dar quanto tempo? Que prazo? Não existe um prazo, porque assim que aquela situação específica que fez com que aquela criança saísse da família natural e ficasse na família extensa, se resolver, ela retorna. Porque o conselho tutelar não tem autoridade para pausar o poder familiar na vida da criança ou do adolescente. Ela continua estando sob a responsabilidade de quem tem o poder familiar. Só um juiz pode fazer isso. Então, em situações muito específicas, para evitar, por exemplo, um acolhimento, é possível que essa criança fique com a avó, pode ser por algumas horas, de um dia para o outro, cada caso é um caso, bom senso, por favor, mas a partir do momento que aquela situação inicial que gerou a aplicação da medida, encaminhamento aos pais ou ao responsável mediante termo, a partir do momento que aquilo se resolveu, automaticamente a criança deve voltar para quem detém o poder familiar. Muito cuidado em situações onde o conselho tutelar decide por conta própria afastar a criança do convívio, por exemplo, do papai ou da mamãe. Tem sido recorrente a chegada até mim de casos onde os conselheiros tutelares retiraram a criança do convívio familiar, colocaram em outra porque julgou que era impossível aquela criança continuar lá. Agora eu quero te chamar, abrir o seu estatuto no artigo 136, lá no seu parágrafo único. Olha que interessante. A mesma lei, 2009, inseriu o parágrafo único do artigo 136. O artigo 136 ele já tinha recebido algumas atualizações, mas ele não tinha parágrafo único antes de 2009. Então, o parágrafo... Em 2009, a Lei 12.010, ela inseriu um parágrafo único no 25, dizendo que família extensa e família ampliada é aquela família que não é o papai e a mamãe, já expliquei. Inseriu no artigo 100 todos aqueles incisos a partir também de um parágrafo, dizendo que a família tem o dever também de proteção e da promoção do direito, e inseriu um parágrafo único no artigo 136, que diz assim, ó: se no exercício de suas atribuições o conselho tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar dessa criança, desse adolescente, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público. Veja que não está escrito assim: se no exercício de suas atribuições o conselho tutelar entender necessário o afastamento, faça, e depois comunique ao Ministério Público. Não é isso. Veja a ordem das coisas. Lei se interpreta dessa forma. Vou ler de novo, ó, parágrafo único do artigo 136. Se no exercício de suas atribuições
o conselho, não o conselheiro, o colegiado do conselho tutelar, entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente, quer dizer, nada pode conter essa comunicação, o fato ao Ministério Público. Que fato? O fato é o entendimento. O fato não é o encaminhamento, a retirada da criança do convívio familiar. O fato é o entendimento. Prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, apoio e promoção social da família. Aí o Ministério Público, analisando os fatos narrados pelo Conselho Tutelar e todas as informações de medidas que foram aplicadas e não deram resultado, pode entrar judicialmente com uma ação para perda ou destituição, né, do poder familiar. Veja, eu vejo conselheiros tutelares usando o termo de responsabilidade como objeto, o instrumento, né, para utilizar o parágrafo único. Bota-se os carros nas frentes dos bois e depois pode responder administrativamente, até criminalmente por isso. Porque você está utilizando uma autoridade que você não tem. Afastado do convívio familiar, isso é com o judiciário. Muito cuidado com isso, tá? Bom, quem sabe, quem já me viu pessoalmente, sabe que eu costumo primeiro teorizar e depois falar da prática. Já estou falando da prática já há algum tempo, né? Mas eu preciso dar algumas respostas que chegam nas minhas redes sociais muitas vezes. Tá, Luciano, ok, entendi. Então que nós só vamos utilizar o termo quando por algum motivo a criança está no conselho, ela tem que ser encaminhada de volta a quem detém o poder, que são os pais. E que a gente pode, inclusive, encaminhar para vovó, tio, tia, se esses convivem, entendemos. Mas, Luciano, e quando a pessoa vai viajar e deixa a criança, por exemplo, com uma tia, com um tio, com a avó, ela não precisa de um documento? Não, não precisa de um documento. O artigo 100, lá no seu inciso 10, já diz que a família tem que promover direito e fazer a proteção. Há o mau hábito, há um erro de interpretação aí, tanto de equipamentos da saúde quanto da educação, exigindo algum documento que formalize isso. Vamos supor que, por exemplo, um pai e uma mãe conseguiu lá um trabalho na colheita de laranja no interior de São Paulo e vai passar, por exemplo, 30 dias fora, né? E as crianças vão ficar com a avó. Não precisa passar guarda para ninguém. Já existe o poder familiar. Este é o meu entendimento. Já existe o poder ali, inclusive, vou repetir o artigo 100, inciso 10, da família, e a família é a nuclear e a estendida, o dever ali de promover direitos e de proteger a criança. Ah, não, mas está lá para fazer a matrícula na escola e a escola não quer fazer a matrícula se não tiver a guarda ou um documento emitido pelo Conselho Tutelar. É uma burocracia que alguém inventou. Primeiro, o Estado tem a obrigação de aceitar a rematrícula, a renovação da matrícula, a primeira matrícula, porque tem idade escolar, mora naquele bairro, é ali que tem que estudar. Ponto final. Tá lá a criança com seus documentos, vai fazer a matrícula. O Estado tem que aceitar. Não, Luciano, é um caso de cirurgia. Tá lá a criança, os pais viajaram para a Europa para não falar que foram colher laranja, vamos lá, foram para a Europa, foram para os Estados Unidos e a criança está com a tia, está com a avó paterna. Pois é. Agora o hospital só vai fazer a cirurgia se tiver ali a guarda ou um documento conceituar. Pois é, a gente tem que sempre buscar uma norma legal para citar. E eu trouxe aqui para vocês, ó, anota aí, tá? É novo isso, novinho, tá? É a Resolução 2232, Resolução 2232, publicada no dia 17 de julho de 2019. Essa resolução é do Conselho Federal de Medicina. Olha só que interessante. O Conselho Federal de Medicina, no uso de suas atribuições, aí fala um monte de coisa. Lá no
artigo 3º e 4º tem algo que nos interessa. Olha só, diz assim, ó. Artigo 3º. Em situações de risco relevante à saúde, o médico não deve aceitar a recusa terapêutica de paciente menor de idade ou de adulto que não esteja no pleno uso de suas faculdades mentais, independente de estarem representados ou assistidos por terceiros. Então, se há uma situação grave de saúde, ninguém vai questionar quem está responsável, se quer ou se não quer o tratamento. Se for uma criança ou um adolescente, mesmo adolescente de 17 anos, eu não quero, vai, porque o direito à vida vem antes do direito à liberdade. Agora, olha o artigo 4º. Matou a pau aqui, olha só. Isso é para provar que não precisa de um documento do Conselho Tutelar, como muitas vezes vocês me perguntam. Um termo de responsabilidade não precisa, olha só. Artigo 4º. Em caso de discordância insuperável. Achei demais o termo. Em caso de discordância insuperável entre médico e o representante legal de uma criança ou adolescente, né? Assistente legal ou familiar de paciente menor ou incapaz, né? Essa pessoa que não está com suas faculdades mentais em dia, né? Quanto à terapêutica proposta, o médico deve comunicar o fato às autoridades competentes. Aí ele abre parênteses aqui, ó. Ministério Público, Polícia, Conselho Tutelar, etc. Eu só não colocaria o etc. aqui, tá? Conselho Federal de Medicina. Eu tentaria esgotar, tá? Visando o melhor interesse do paciente. Corretíssimo! Corretíssimo! Porque tem que comunicar ao Conselho Tutelar os casos de recusa de tratamento, evasão hospitalar, né? E alta pedido. Eu já tenho falado isso há muito tempo. Há muito tempo eu tenho falado isso nas minhas capacitações. Quem já esteve presencialmente comigo vai lembrar do Data Show. Só que eu não utilizava isso, eu utilizava um outro documento do Conselho Federal de Medicina. Agora esse que está melhor ainda. Então, se há risco de morte ou prejuízo à saúde da criança ou do adolescente, enquadra no artigo 98. Se enquadrou no artigo 98, tem que comunicar ao Conselho Tutelar para que ele zele pelo cumprimento do direito, a despeito da decisão dos pais. E é não só transfusão de sangue, não. Outras situações. Porque o direito à vida vem antes que muitos outros direitos. Então, não existe essa história da escola só fazer a matrícula se a pessoa que foi lá fazer tem a guarda ou um documento do Conselho Tutelar. Muito menos o atendimento de urgência na saúde. Ok? Vamos lá. Então, é importante entender... Deixa eu só ver se eu não passou batido nenhuma das minhas anotações aqui. Não, já estou concluindo, tá? Que as pessoas, elas acabaram dando um tamanho muito maior a essa medida do que realmente ela é. A medida é encaminhamento aos pais ou ao responsável. Então, vamos lá. Ela acontece, essa medida, por causa do artigo 98. Por que o tutelar está aplicando a medida? Porque houve ameaça ou violação de direitos. Então, começou por aí. Ela começa porque houve ameaça ou violação de direito. Ó, por exemplo, lembrei. A família vai viajar porque conseguiu lá um emprego no navio de cruzeiro e a criança vai ficar 90 dias com a avó. Aí a família vai lá no conselho para passar a responsabilidade para um terceiro. Não, não. O termo não tem essa utilidade e nem o tutelar tem essa autoridade. Ok? Se trata-se de vó e vô, a minha interpretação do artigo 100, inciso 10, é que já existe ali a responsabilidade parental. Ok? Então, essa é a fonte da aplicação da medida, o artigo 98. Imagina aqui até o 105, o ato infracional cometido por criança. Quando eu me recordo
da primeira atribuição do Conselho Tutelar, que é atender crianças e adolescentes, nas hipóteses do artigo 98 de 105, aplicando o 101 de 1 a 7, me dá muita tranquilidade dizer que aqui é o 98 de 105. A medida, de fato, é encaminhamento aos pais ou ao responsável. Aí, nesse pai ou nesse responsável, vocês vão lembrar sempre do artigo 25 e o seu, em especial, o seu parágrafo único. Ok? Então, aqui vocês vão conseguir esgotar os avós e os tios. E para finalizar, o termo nada mais é que o instrumento. Um documento que não é simplesmente um recibo de entrega. Opa, bateu aqui. Não é só um recibo de entrega. É um documento que reforça a autoridade daqueles sobre aquela criança ou aquele adolescente. É uma medida tão simples e não é fácil seu entendimento e explicação. Eu vou repetir por quê. Porque todo mundo espera mais do que essa medida é capaz de dar. Ela só é o retorno da criança para quem já detém sobre ela a autoridade. Eu vou usar a palavra recibo de entrega protestando aqui, mas ela comprova o encaminhamento da criança e destaca as responsabilidades daqueles sobre os próprios filhos, netos, sobrinhos. Ok? Então, essa é a atribuição. Perdão, essa é a medida. E eu vou agradecer a você que ficou comigo até agora. Você que está assistindo depois na edição gravada, né? Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas lembre-se que nós precisamos interpretar a legislação dessa forma, com lupa, né? E fazendo os links com outros artigos como esses que eu trouxe para você no dia de hoje. Bom, terminando, eu quero te convidar a acessar vez ou outra o portal do conselhotutelar.com.br, está cheio de informações pertinentes lá. Tem uma área com os artigos, né? Os pingos nos is estão todos lá para você copiar e colar e jogar nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook aí da sua cidade. Também quero te convidar a me seguir no Instagram, instagram.com/lucianobettiatti. E é claro, me seguir aqui, se inscrever, né, no canal no YouTube, youtube.com/lucianobettiatti também. Fora o Facebook, tem a página para você curtir e uma outra lá para você também ser meu amigo no Facebook, não é demais? Eu vou encerrar essa videoaula da forma que eu encerro tantos vídeos que eu tenho feito nos últimos anos, dizendo o seguinte: na nossa história, nós fazemos muitas escolhas. Eu escolhi trabalhar por conselhos tutelares mais fortes e eficazes. Um grande abraço e que a gente se encontre aí qualquer dia desse. Tchau!